Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de maio de 2021. A maior parte da vida na Terra vai desaparecer por falta de oxigênio em 1.000 milhões de anos. A previsão dos cientistas é catastrófica. Dentro de 1.000 milhões de anos, a atmosfera da Terra vai ter pouquíssimo oxigênio, tornando inabitável a vida aeróbica complexa. No início da história da Terra, os níveis de oxigênio eram bem mais baixos do que são agora e uma equipa de investigadores acredita que possam cair novamente num futuro distante. Os investigadores sugerem que a atmosfera da Terra manterá altos níveis de oxigênio nos próximos 1.000 milhões de anos antes de regressar a níveis baixos que lembram aqueles que existiam antes do grande evento de oxidação, há cerca de 2,4 mil milhões de anos, escreve a New Scientist. Descobrimos que a atmosfera oxigenada da Terra não será uma característica permanente, diz Kazumi Ozaki, investigador da Toei University, no Japão, e coautor do estudo publicado recentemente na revista Nature Geoscience. À medida que o Sol envelhece, torna-se mais quente e solta mais energia. Isto faz com que haja uma diminuição de dióxido de carbono na atmosfera. Os cientistas estimam que em 1.000 milhões de anos, os níveis de dióxido de carbono vão ser tão baixos que os organismos fotossintetizantes serão incapazes de sobreviver e produzir oxigênio. A queda no oxigênio será muito extrema. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de vezes menos oxigênio do que existe hoje, diz o coautor Chris Reinhard, do Georgia Institute of Technology, nos Estados Unidos. Paralelamente, os níveis de metano também vão aumentar drasticamente até 10.000 vezes a quantidade existente na atmosfera. A biosfera não consegue adaptar-se a uma mudança tão dramática nas alterações ambientais, diz Ozaki. A vida terrestre deixará de existir, assim como a vida aquática. A camada de ozono vai se esgotar, expondo a Terra e os seus oceanos a altos níveis de luz ultravioleta e calor do Sol. As novas previsões mostram que a presença de oxigênio é variável e pode não ser permanente num planeta habitável. Isto sugere que mesmo para planetas muito semelhantes à Terra ao redor de outras estrelas, grandes quantidades de oxigênio podem não ser detectadas na sua atmosfera, mesmo que possam suportar, ou ter suportado, vida complexa, diz Kevin Ortiz Ceballos, da Universidade de Porto Rico. A respeito da evolução do planeta Terra, os espíritos responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Não, sua posição é apenas temporária. 236 São eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. 236b Essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. 236c Esses mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz, pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. 236b Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Já esteve. 236 Em que época? Durante a sua formação. Muito se tem falado sobre o estado evolutivo de nosso planeta e de seus habitantes.
Hoje, a Terra é classificada como um planeta de provas e expiações, e está na iminência de transformar-se em um mundo de regeneração. Antes, nosso planeta foi classificado como um dos mundos primitivos que são destinados às primeiras encarnações humanas. Nesses mundos a vida é toda material, se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e, por isso mesmo, as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por esta fase. A categoria de mundos de provas e expiação é a nossa classificação atual e nesses mundos o mal predomina. É a tua situação da Terra, razão pela qual vive o homem a braços com tantas misérias. Segundo o Espírito e Emmanuel, o livro Plantão de Respostas, a partir de 2057 extremos sendo promovidos para mundos de regeneração, que são mundos em que os homens ainda têm o que expiar, mas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. As próximas etapas do planeta Terra será ir para a categoria de mundos ditosos ou felizes, que são os planetas onde o bem sobrepuja o mal e, por isso, a felicidade impera. Finalmente chegaremos na categoria de mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Essa classificação dos mundos encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde o Espírito Santo Agostinho nos esclarece sobre esse ponto fundamental do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Espírito Santo Agostinho esclarece sobre a nossa atual categoria: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas, também, os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído, em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios,
cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.